Olá pessoal, continuando as nossas aulas aqui, agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no CRUD PHP simples. A gente fez um CRUD PHP simples, agora nós vamos criar, ao invés de um CRUD com HTML e PHP, a gente vai criar um CRUD sendo um web service. A gente vai criar um web service para a gente fazer as operações básicas do nosso usuário. A gente vai criar uma REST API. E ao invés da gente exibir HTML, da gente retornar HTML, a gente vai retornar um JSON, que foi dessa forma que foi padronizado isso no REST API. Então o que a gente vai fazer agora para a gente fazer esse exemplo? Vamos criar, um arquivo não, vamos criar primeiro uma pasta. E vamos dar o nome de usuário WS. O que significa WS? Web Service. E vamos criar também a mesma coisa que a gente criou lá na consulta normal. E aí eu vou aproveitar esse trecho de código e fazer algumas alterações. Então pessoal, aqui essa linha, como já expliquei, para fazer a conexão, essa linha a gente cria uma variável com o select. Isso aqui é banco de dados. E aí a gente realmente executa a conexão e nesse momento a gente usa esse fetch_all para pegar todos os objetos. Esse fetch_all ele dá um vetor, né, com todos, como eu expliquei, ele me retorna todos os elementos de uma vez só. Para nós aqui agora, essa função não vai adaptar bem. Por quê? Porque ela não me traz no índice do vetor ou do array ou a coluna do banco de dados. Então, para a nossa conversão ficaria um pouco mais demorado. Eu vou fazer de uma outra forma para a gente conseguir essa conversão. Então, como é que nós vamos fazer? Vou usar uma outra função do MySQL para a gente obter isso. Então eu vou pegar o MySQL fetchArray. Por que eu estou fazendo o while? Porque enquanto ele retornar resultado, nós vamos fazer o nosso laço até que não retorne nenhum resultado. E aqui eu vou pôr dado é igual ao resultado. Então esse while aqui, se é recomendado no manual PHP, ele vai executando enquanto esse resultado aqui ainda tiver valor. E vou criar aqui então eu vou criar aqui um vetor dados e vou atribuir o dado. Então pessoal, dessa forma aqui nós vamos ter, eu vou mostrar aqui só para a gente ter essa noção. Nós vamos ter no final um vetor semelhante àquele vetor que nós tínhamos lá na outra tela lá, né? Da outra forma, no CRUD convencional. Deixa eu colocar um pré aqui só para a gente visualizar melhor. Fechar o PHP aqui, senão vai dar problema. Beleza. Então agora como é que a gente vai ter? A gente vai ter um vetor e dentro de cada elemento desse vetor nós vamos ter o dado em si. Beleza. E aí, só que isso ainda não é um JSON. Então como é que a gente vai transformar isso num JSON? Eu vou dar um echo no JSON encode e vou passar o dados, a nossa variável carregada. Professor, mas é só isso? E eu vou responder, é só isso, simples assim. Tem uns detalhezinhos aqui, mas agora a gente já converteu para JSON. Vamos recarregar aqui, olha lá, ó. Já está os nossos dados. Eu só preciso falar que isso aqui
não é uma página PHP, e sim eu vou mudar o conteúdo, né, dessa página para um application JSON. Então agora realmente vai ser um JSON. E aí, pessoal, a gente vai usar, vocês não vão ter nenhuma dificuldade, a gente vai usar o Postman. O Postman é uma ferramenta que ela serve para fazer requisições em qualquer API, né? E nesse caso ela funciona muito bem para a gente testar a nossa API. Então eu vou pegar aqui essa mesma URL e fazer um request. Vou dar o send aí, beleza? Ó, agora retornou formatadinho, bonitinho, o nosso JSON ali. Vocês notaram que aqui, ó, ele colocou para o ID o 0 e o 5, porque naquele fetch array ele faz dessa forma. Se eu não me engano, o correto aqui é o fetch assoc. Vamos alterar só isso e é isso. Agora ele converteu exatamente como precisa ter. Então dessa forma, pessoal, nós já temos uma lista de objetos. Nesse caso, uma lista de objetos de usuário, que eu posso usar lá no JavaScript tranquilamente. No Quasar, no Vue.js lá, que é a mesma coisa, né? Praticamente a mesma coisa. Então eu consigo usar lá. Mas por enquanto a gente vai fazer tudo aqui. Então nós conseguimos até então fazer a nossa consulta. A nossa consulta retornar. Agora deixou de ser um PHP comum e passou a ser um REST API. Pessoal, não estou fazendo com padrão nesse momento ainda não. A gente tem algumas formas de melhorar isso. Mas por enquanto vamos fazer assim o básico do básico. Beleza, pessoal. Agora nós vamos continuar, né? Então vamos cadastrar esse nosso usuário. Eu vou criar propositalmente o mesmo nome que a gente utilizou no cadastro convencional. Então peguei aqui e vou obter por post os nossos dados. Só que ao invés de eu pegar um post normal, eu preciso pegar aquilo através de um JSON. Eu preciso capturar um JSON. Então como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar esse trechinho de código aqui, ó, e já copiar para lá. Depois a gente vai... Na verdade eu posso trazer tudo e a gente vai mudando ele lá. Beleza. Ok. Pessoal, vamos fazer isso aqui passo a passo para a gente entender bem o que está acontecendo nesse caso. Deixa eu comentar aqui e como é que a gente vai fazer. E vou bolar também uma requisição do tipo post lá no Postman. Então aqui ao invés de ser get vai ser post. A gente vai, ao invés de chamar o consulta, vamos chamar o cadastro. E até então nada, não fez nada porque a gente não exibiu nada. Então pessoal, o que nós vamos fazer agora? A gente aqui, ó, no Postman é o conteúdo que a gente vai enviar. Então nesse body aqui, ó, eu vou enviar alguma coisa. E no nosso caso, o que a gente vai enviar? É esse how aqui, que é um texto? Não, é um JSON. Então a gente vai enviar também um JSON. Quais são os dados que nós temos lá no nosso JSON? O ID a gente não precisa enviar, correto? Então a gente precisa enviar o nome. Então vou criar o JSON aqui. O nome eu vou pôr Vinícius. Vou colocar o login só Vinícius.
e vou colocar a senha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É legal do Postman que ele valida até o meu JSON. Nesse caso, o meu JSON tá beleza. Porém, o meu resultado aqui é nada, porque realmente a página não está fazendo nada. Vocês podem ver que está tudo aqui comentado. Como é que eu pego os dados pego um JSON e obtenho esses dados? Porque, na verdade, na API você só trafega JSON. E como lá no Quasar nós vamos ter que enviar um JSON, então a gente precisa obter esse JSON. A gente já manipulou aqui no Postman o JSON. Então, o que a gente vai fazer? Então, eu vou pegar aqui, ó, criar uma variável dados e vou pegar JSON decode. Agora é o inverso. E o PHP padronizou, não me pergunte por quê, mas eu acho essa sintaxe bem estranha, que a forma de pegar esses dados, conteúdo desses dados é assim, sintaxe, pessoal. Não me pergunte por quê. Input, beleza. Então, dessa forma, né, vou dar um var dump nesse dados aqui, porque nós vamos obter, só para a gente ver o que está acontecendo, nós vamos ter a mesma coisa, ó, só que agora é um objeto. Então, a gente tem aqui, como a gente deu um var dump, é um objeto. A gente deixou de ter a gente deixou de ter de ser um JSON e já pegou um objeto PHP. Se a gente colocar aqui o true, primeiro parâmetro, isso, ele não vai trazer um objeto, e sim um array. Vamos ver se é isso mesmo? Isso, agora já não é um objeto mais, é um array. Vamos trabalhar sempre com array para não virar confusão. Então, dessa forma, pessoal, ao invés de a gente ter um array $post, que nós temos no outro, a gente vai ter um array dados. Então, vou descomentar aqui. Então, ao invés de post, é dados. O que a gente vai fazer? Eu vou verificar se dados é diferente de null. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Dados, dados, dados. Então, nome, login, senha. Vou validar isso. Nesse caso, logo eu vou mostrar como é que a gente vai fazer essa conversão aqui. E nesse caso a gente vai, como a gente já obteve, vai fazer um insert da mesma forma. Só que a gente está retornando aqui, vocês podem notar, que é um texto. E isso não é o ideal. Inclusive, nesse momento a gente nem alterou o header, mas não vou alterar ainda só para mostrar para vocês que vai funcionar. Então, nesse caso, ó, retornou. Mas retornou um JSON? Não, o retorno deve ser um JSON. Então, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer isso? Já vou explicar. Antes disso, vamos verificar lá no nosso banco de dados se esse dado realmente foi inserido. Então, vamos abrir o nosso banco de dados lá. Localhost, phpMyAdmin, né? phpMyAdmin. Isso. Um pouquinho lento, né? Beleza. O banco de dados que a gente está usando é meu app, né? Vamos lá no pesquisar. Opa, estrutura, tem que entrar na tabela. Ó, esse que a gente inseriu agora, não foi? Vinícius e um monte de tracinho. Beleza, pessoal, então tá funcionando. Então nossa API já funcionou. Só o resultado que não foi legal, né? Então como é que a gente vai... O que é o ideal para fazer? Eu vou criar aqui, ó, uma variável mensagem. Ó,
e aqui a mesma coisa. Na minha última linha, o que eu vou fazer? Eu vou dar um echo, só que eu preciso fazer o JSON encode, certo? E vou jogar a minha variável mensagem. E eu tenho que também, pessoal, fazer a mesma coisa que eu fiz no header, correto? Então eu vou fazer aqui na primeira linha, só por questão de padronização. Content, a mesma coisa, content type application barra, né? Barra JSON. Vamos ver se vai ficar ok agora. Quando eu submeto meu formulário, agora a minha resposta, agora sim, agora ele já retornou um JSON. Beleza. Tranquilo, já retornou uma mensagem. Só que não é da forma ideal. A gente precisa criar aqui, ó, eu vou criar aqui, ó, uma variável retorno, só para ficar bonitinho. No índice mensagem, que é igual a mensagem. E ao invés de a gente fazer o encode, a gente vai colocar um encode do retorno. Agora ele já vai retornar no padrão JSON, ó, nome e valor. Apesar daquilo ser um JSON, não é no padrão. Como é que eu vou obter isso, né? Como é que eu vou saber qual que é a propriedade do objeto JSON? Então dessa forma aqui eu consigo obter lá no JavaScript tranquilamente.